Olá, meu amado irmão ou irmã, seja bem-vindo. A terceira lição desta jornada está consumado e eu gostaria de iniciar esta lição com uma oração. Então fecha teus olhos e vamos orar. Espírito Santo, eu te dou graças por essas pessoas maravilhosas que estão assistindo agora nesta incrível jornada está consumada. Espírito Santo, eu oro para que o teu poder flua através desse vídeo, através desta lição. Espírito Santo, eu oro para que o teu amor e sua graça sejam liberadas agora. Promova a reconciliação agora que foi estabelecida por meio de Jesus entre cada pessoa que está assistindo esta lição e Deus. Que a fé de Deus seja liberada no coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão ou irmã que está aqui. Hoje nós vamos para a terceira lição. Deus já está convencido é o nome da lição. Nós falamos isso ao longo das duas primeiras lições, que Deus já está convencido. Mas hoje nós vamos desenvolver esse tema de uma forma mais profunda. E como eu falei, eu gosto de repetir alguns ensinamentos que já foram dados. Você pode falar, Vinícius, de novo, eu quero que você grave, que isso se torne uma verdade em seu coração. Fique gravado no fundo da sua alma. Então, algumas coisas que nós já falamos. Primeiro, que a nova aliança é tão radical e simples que muitos cristãos não acreditam. Mas é a única forma de relacionamento com Deus. Justificação apenas pela fé em Jesus Cristo. E eu vou citar algumas passagens. Romanos 3, de 21 a 24. Olha o que diz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Demais, né? Outra situação que falamos que as palavras que se encontram em João 19:30 são as mais importantes na Bíblia, segundo o meu ponto de vista. Está consumado. Através da obra consumada da cruz nós temos salvação, cura, bênçãos e futuro nos céus. Olha o que diz a passagem de Hebreus 9:15. Por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Falamos também que muitos não sabem orar devido à religiosidade e não oram de acordo com a nova aliança e têm uma vida de oração frustrada. Falamos que a moeda do céu não é a intensidade, mas é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra-se das curas de Jesus? Ele dizia, a sua fé te curou. Olha essa passagem, a fé que move o sobrenatural. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Falamos também que se você remove a obra consumada da cruz da sua vida de oração, você está com um problema sério. Tá lembrando de tudo isso? Falamos que a oração não é convencer a Deus de nada e você precisa entender isso plenamente. Deus não precisa ser convencido, é você quem precisa se convencer do seu coração incrédulo. Outra situação, precisamos parar de falar que Deus permite que coisas ruins aconteçam, pois servimos um Deus bom e generoso. Precisamos parar de culpar Deus pelos nossos problemas e pelos problemas da humanidade. Deus, ele é bom e a bondade de Deus transforma nossos corações. Eu te faço um convite. Vai lá no Google e escreve assim, versículos sobre a bondade de Deus.
Estude cada um deles. Outra coisa que aprendemos é que Deus não está irado porque Ele derramou a sua ira toda em Jesus. Está consumado. Estude Isaías 53. Olha o que diz Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Outra coisa que aprendemos: se você ora de forma errada, repetindo a mesma coisa para Deus em suas orações, isso é incredulidade e você está em pecado. Romanos 14:23. E tudo que não provém de fé é pecado. Outra situação que aprendemos: Jesus disse para não usar de repetições em suas orações. Mateus 6:7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Outra situação: o poder não está na oração, e sim no papai, que sabe daquilo que necessitamos. Também a oração é baseada na fórmula: ouça, aprenda e obedeça. Outra situação: a oração nada é mais do que alinhar o teu coração ao coração de Deus e não fazer com que Deus seja convencido a fazer algo para mim. Aprendemos também que a oração não é uma submissão passiva. O que nós devemos compreender é o seguinte: a oração é ir para esse lugar onde o meu coração se alinha com o céu. Aprendemos também: a maioria das pessoas transforma a oração numa rendição de uma vida de derrota. E basicamente é por isso que a vida de algumas pessoas é terrível, que a vida de oração é ruim, porque na verdade elas sempre vão tentar convencer Deus de alguma coisa. Falamos também que a oração não é sobre você, não, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre o seu Criador, é sobre o seu Abba, é sobre o seu amado, é sobre o seu noivo. O seu melhor amigo, é tudo sobre Ele, não sobre você. Falamos que Deus não está no controle, Deus é soberano e na sua soberania Ele deu a terra aos homens. Falamos sobre isso. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando falamos que Deus está no controle, estamos falando como Ele é mau. Porque se Ele tivesse no controle, por que existe esse caos no mundo? Falamos que na velha aliança Deus se relacionava com as pessoas baseado no comportamento delas. Na nova aliança, a única forma de relacionar-se com Deus é através da fé em Jesus Cristo. Não tem outra forma. E não por obras. Aprendemos que orar com foco no problema é errado, pois é uma mentalidade da velha aliança. Falamos também que a religião nos ensinou da seguinte forma: você tem um problema, então agora você tem que reagir a esse problema. E isso você faz indo diante do papai com o seu problema. Aí você apresenta a Deus o seu problema e fica falando com Ele tempo suficiente até que você consiga convencer Deus a resolver o seu problema. Aprendemos que Cristo é suficiente, que a obra consumada da cruz é suficiente. Se o nosso coração for convencido, nossa vida de oração vai mudar radicalmente e, consequentemente, a nossa vida. E por último, nós falamos das 4 coisas que podem acontecer, que são muito perigosas quando você ora focado no problema. Primeira coisa, que a sua oração sempre vai estar focada no problema e nunca na solução. Segundo, o problema que vai acontecer é que nós só vamos orar com esse senso de urgência. E o Senhor fala para nós: aquietai-vos, acalme-se, pois eu sou Deus. Terceira situação é que nós vamos estar orando com um coração atribulado. Por favor, nunca ore com o coração atribulado.
um coração que está passando por turbulências. E o próprio Jesus falou: não se turbe o vosso coração. E a quarta situação é que vamos estar orando a partir de um desespero, ao invés de estarmos orando com a certeza da vontade de Deus. E depois desta revisão rápida, nós vamos dar continuidade a essas lições incríveis. Através de tudo que eu ouvi e estudei através da revelação do Espírito Santo, eu tenho aprendido a orar da forma correta. Mas o que eu quero dizer para você, antes de passar para você verdadeiramente a forma correta de orar de acordo com a nova aliança, primeiro eu preciso destruir algumas coisas que existem ainda em você, para que você seja verdadeiramente edificado. É isso que Paulo disse que também precisava fazer. Então eu preciso tirar todas as ideias erradas quanto à oração que estão impregnadas em seu coração. Porque se eu somente ensinar você a orar da forma correta, você vai ficar totalmente confuso. E é por isso que eu quero destruir toda a mentalidade errada primeiro. Você vai ter que ser paciente durante essas lições, porque nessas primeiras lições eu vou ensinar isso. Mas até o final desta jornada, eu vou te ensinar como orar corretamente. E a sua vida de oração vai mudar completamente. E ainda, outra coisa maravilhosa vai acontecer, é que suas orações sempre serão respondidas. Eu conheço cristãos que suas vidas de oração estão totalmente frustradas. E a minha vida foi assim durante algum tempo. Isso ocorre, sabe por quê? Em função dessas ideias religiosas que são terríveis. A oração não é tentar convencer Deus dos seus problemas para que Ele resolva isso. Então você tem que parar com isso. Isso precisa ser completamente removido e destruído da tua vida. A oração também não tem nada a ver com intensidade, porque a moeda do céu é fé e não intensidade. Nós podemos achar versos bíblicos que não estão baseados na obra consumada da cruz, então você precisa se livrar dessas mentalidades erradas. E a Bíblia nos diz que Deus quer reconciliar o mundo a si mesmo através de Jesus. Então pense nisso. Deus enviou seu próprio Filho para isso. 2 Coríntios 5,19 diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele decide que Jesus é um sacrifício perfeito para todo mundo, e muitos de nós achamos e pensamos que esse sacrifício não é o suficiente. Nós precisamos nos livrar da ideia que a oração é uma ferramenta de mudar algo em Deus. Primeiro de tudo, por que você iria querer que Deus mudasse de ideia? Deus é um bom Deus, então por que mudar? Outro problema é que nós também precisamos nos livrar da ideia de que a oração é uma ferramenta de convencer Deus a fazer coisas. Deus não precisa ser convencido a fazer coisas boas. E infelizmente nós tratamos a oração de uma forma terrível. Imagine que alguém entra na sua casa e estupre a sua filha. E essa pessoa, além de estuprar a sua filha, assassina a sua filha. Aí com isso, esse assassino é capturado e vai para a prisão. Essa é a consequência das ações incorretas. Concorda? Mas agora pense comigo. Aquela filha que foi estrupada e morta é sua filha, mas a mãe do assassino é uma cristã, uma mulher de Deus. E o que essa mulher faz? Ela jejua, ela ora intensamente para que o filho dela não vá para a prisão, e Deus responde a oração dela, e esse homem é liberto. A minha pergunta é: como você se sentiria sendo a mãe de uma criança estrupada e morta? Eu espero que você se ire, pois você precisa se irar. Sabe por quê? Porque uma injustiça foi feita à sua filha e ninguém sofreu consequências por isso. Então, de repente, todos podem se safar da ação da justiça, porque através da oração todo mundo pode mudar e fazer com que Deus faça o que nós queremos que Ele faça.
E não é assim. Nós devemos orar por esse homem que está na prisão? Claro que devemos. Mas o que nós devemos orar? Que ele abra os olhos para perceber que ele precisa de Cristo como seu Salvador, que ele vai se posicionar como homem de Deus, que ele vai poder alcançar milhares de pessoas na prisão para Cristo. E por que não fazemos orações somente para que os olhos dele sejam abertos assim como Paulo nos ensinou? Sabe o que? Eu vou te dizer o porquê. Porque a religião nos ensinou a orar de uma forma completamente errada. E agora isso está completamente enraizado em corações. Na maioria dos corações dos cristãos. E a grande conclusão, nós não devemos fazer orações focadas no problema. E eu vou te fazer uma pergunta. E eu preciso que você responda honestamente em seu coração. Quantas coisas você pediu para que Deus fizesse ou desse para você que na realidade nunca aconteceram? Quantas? Pense aí. Agora deixa eu te falar a parte perigosa desse tipo de oração. Pois esse tipo de oração é completamente perigoso. É destrutivo. A chave para uma vida de sucesso, sabe o que é? É o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você não guarda o seu coração, sua vida não será boa. E você sabe o que uma oração intensa, não respondida, faz ao teu coração? Bagunçam, desestruturam o seu coração. Então acontece que seu coração se endurece e se decepciona. E eu vou te falar o que acontece muito. Você é um cristão. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a orar. Mas o pastor continua dizendo, ore, ore, ore. Mas o seu coração diz que não quer mais orar. Meu irmão ou minha irmã que está aqui, a fé não vem da sua cabeça, mas do seu coração. E se o seu coração não crê, suas orações nunca serão respondidas. E por essa frustração, a oração vira um exercício religioso. A oração se torna mais frustração do que prazer e alegria. Esse tipo de oração não gera intimidade, não existe alegria. A sua mente quer porque quer que você ore, mas o seu coração não quer. E eu sinto dor no coração de Deus com todas essas formas erradas que líderes impõem sobre a oração. O Senhor diz, deixa meu povo vir para que eles possam me adorar. E os pastores tentam controlar a noiva de Cristo. Então, nós precisamos de verdade entender que a oração não é convencer a Deus a resolver os nossos problemas. Todas as vezes que você faz uma oração que não é respondida, isso se torna uma decepção e vai desestruturar o seu coração, que é a fonte de toda a vida. Está entendendo? A questão em si não é se devemos orar ou não, mas sim como nós oramos. Você não tem ideia do quão abençoados somos. Eu desejo que você aprenda a orar da forma certa. Por isso que você está aqui. Escute isso. Quando Jesus veio, tudo começou a ser diferente. Nós temos que entender que na nova aliança tudo está transformado. Se você olhar para Mateus 6 com os olhos abertos e com os olhos da nova aliança, na realidade você vai perceber coisas chocantes. Jesus diz coisas muito radicais sobre dinheiro, sobre jejum e sobre oração. Ele disse, ao orar não use repetições. E o que nós fazemos? Repetimos as mesmas orações diversas vezes. Quando Jesus disse para que não fosse usado de repetições, como os pagãos fazem, Jesus disse que eles acham que são ouvidos por usarem de muitas palavras, mas isso não é verdade. E a igreja ignorou completamente o ensino de Jesus. Durante essa jornada sobre a oração da nova aliança, sua vida pode ser transformada completamente. Existem 3 coisas que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa ter é a disposição de mudar. Se você não está disposto a mudar, nem Deus vai poder te mudar. Segundo, você precisa estar disposto a passar pela dor da renovação da tua mente. E terceiro,
você precisa estar disposto a botar em prática tudo aquilo que eu vou ensinar aqui. Deus, Ele é incrível, Ele é muito bom e nós precisamos aprender a orar da maneira certa. Eu amo a Igreja de Cristo, eu amo as pessoas, mas vemos por aí como a religião tem machucado as pessoas. Muitas pessoas estão machucadas por conta da mentalidade religiosa que foi ensinada a elas. Estão machucadas com seus pastores, e isso é muito triste. E por vezes isso é revoltante. Se deparar com pessoas que são machucadas pelo sistema religioso que é presente hoje. Eu não fico revoltado com as pessoas, eu fico revoltado pelo que acontece com as pessoas. Então, eu vou fazer de tudo que eu puder dentro do propósito de Deus, que Ele colocou no meu coração de unir a Igreja de Cristo. Esse desafio ousado para libertar as pessoas da religião, mas por favor, mesmo que você já tenha sido machucado ou passado por alguma circunstância com seu pastor ou líder, perdoe ele e libere esse perdão. Não fique aprisionado. Se você não perdoar esses que te machucam, você vai permanecer preso de alguma forma e Jesus não gosta de te ver preso, pois Ele veio para te fazer livre, para te libertar. Então perdoe e deixe isso para trás e comece de novo. Agora escuta isso, você é completamente livre para discordar de tudo aquilo que eu vou ensinar para você. E eu quero que você que tem me escutado através dessa jornada, que você tem visto essas lições, seja abençoado através do Espírito Santo e, por favor, tenha paciência. Você vai ter suas perguntas sanadas e fique tranquilo, espere, vai chegar a hora de você tirar as suas dúvidas. E eu vou continuar reafirmando e falando diversas vezes as mesmas frases, até que elas entrem no teu coração de forma profunda. Por exemplo, continuarei repetindo que a oração não é uma tentativa de convencer Deus de algo. Eu vou falar isso muitas vezes aqui. Então pare com essa mentalidade. A oração não é uma tentativa de convencer a Deus através da sua intensidade e através de uma negociação com Deus. Olha só, não há mais nada que possamos negociar com Deus. Várias e várias pessoas oram e pedem para Deus reatar seus casamentos. E eu sei que existem pessoas que estão aqui participando dessa jornada nessa situação. Entenda, Deus não precisa ser convencido de que o casamento é bom e que ele precisa de restauração. Pare de querer convencer Deus, pois ele já está convencido disso. Então, enquanto você tiver como uma atitude de tentar convencer a Deus, você não está orando em fé. Jesus já pagou tudo o que precisava ser pago e você não tem que pagar por mais nada. Existem duas coisas que o diabo quer que nós pensemos. Ele quer que nós culpemos a Deus, pois isso faz de Deus essa figura má, esse ser mau. Ou o diabo quer que nós coloquemos a culpa nele mesmo, no diabo. Estranho, né? E por que o diabo quer que nós o culpemos pelas coisas? Porque se nós começarmos a colocar a culpa no diabo, nós estamos entregando a ele uma autoridade que ele nunca teve. O diabo não tem autoridade nenhuma, a não ser que você dê essa autoridade a ele. Se o coronavírus veio de Deus, Deus tem que pedir desculpas a Jesus. Sabe por quê? Porque a ira de Deus foi colocada sobre Jesus, então Deus já teve a sua ira satisfeita nisso. Não dá para ele colocar em nenhum lugar mais. É claro que vai haver um dia lá do juízo, que está com data marcada quando Jesus voltar, mas esse juízo que está por vir não é mais relacionado às coisas ruins que acontecem, mas pela rejeição das pessoas quanto à obra da cruz. Deus já derramou o seu juízo em Jesus por causa dos pecados das pessoas. Olha o que diz em 1 João 2,2. É Ele a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Não aceite essa teologia de um Deus irado que está buscando julgar o mundo. Porque se você acreditar dessa forma,
Você vai orar de um jeito terrível, então você vai ficar tentando convencer Deus de parar de fazer coisas ruins, sendo que Ele nunca começou a fazer coisas ruins. Isso vai te deixar completamente esgotado, de forma que você nunca vai mais querer orar. Existe a oração de intercessão, mas eu vou ensinar sobre isso nas lições mais para frente. Mas, só para você saber, a intercessão na Nova Aliança não sou eu entrando nesse espaço que existe entre o Deus irado e o mundo pecaminoso. Não é isso não. Isso não é intercessão. E eu vou te explicar isso. Nenhuma igreja ou denominação pode te salvar. Nem a igreja católica, nenhuma denominação evangélica, luterana, nenhuma. Pois nenhuma igreja ou denominação morreu por você na cruz. Só Jesus. E Jesus se entregou por você, porque Ele te ama e quer te reconciliar com Deus. Então o que você tem que fazer? Você não tem que ficar orando para tentar convencer a Deus de te salvar. Você não tem que jejuar ou entregar alguma coisa para Deus para que Ele te salve. Você tem que crer no seu coração, pois Jesus Cristo entregou a sua vida para que você fosse reconciliado com Deus. Isso é muito simples. A oração é muito importante e a Bíblia fala muito sobre oração. E eu já descobri em minha vida que se eu não tiver uma constância de oração, a minha vida nem funciona direito. O problema é que nós entendemos errado a oração. Esse é o verdadeiro problema. Todo cristão sabe que tem que orar, mas nós fomos ensinados a orar da maneira errada. E na Bíblia existem 650 orações escritas. E tem aproximadamente 450 respostas às orações citadas na Bíblia. Agora, isso não quer dizer que as outras orações não foram respondidas, apenas não foram citadas. Existe um registro de 25 orações que Jesus fez. O que nós precisamos entender a respeito da oração é o seguinte: se Jesus precisou orar, nós precisamos orar. Paulo menciona a oração 41 vezes. Então é claro que precisamos orar. A diferença é que não devemos orar religiosamente. Nós devemos orar de maneira relacional. Ainda existem 5 posturas que nós podemos ter com relação à oração. São elas: sentar, ficar de pé, permanecer, se prostrar ou estar com as mãos levantadas. Todas essas posturas na oração são citadas na Bíblia. Mas na Bíblia nós temos a menção de 9 tipos de oração. E a maioria dos cristãos conhece uma ou talvez 2 tipos de oração. E geralmente os cristãos sabem só as formas erradas, que são os conceitos descritos na Velha Aliança. Geralmente a oração do cristão é falar. E convencer a Deus de alguma coisa e ser mais intenso até que algo aconteça. Mas isso não é a oração da Nova Aliança. A gente tem que parar com isso. Eu quero gerar uma confusão na sua mente com a intenção de quebrar essa religiosidade aí. Nós precisamos aprender a orar somente da forma que a Nova Aliança ensina. Então, a pergunta é o seguinte: o que é a Nova Aliança? A aliança é a forma como Deus se relaciona com você. Então, a Velha Aliança, Deus estabeleceu entre Ele e a nação de Israel. E Deus só se relaciona com aquele povo mediante a obra deles. Inclusive, se relacionava na maneira como eles oravam. Então, algo de errado acontecia, eles tinham que realizar algo para convencer a Deus de mudar aquela situação. Era assim. Mas esse tipo de oração e essa maneira de se relacionar com Deus não serve mais para nós, porque não estamos debaixo da Velha Aliança. Deus, ele não precisa mais ser convencido de coisa alguma, porque Jesus já o convenceu de todas as coisas. Nosso Deus maravilhoso já foi convencido por Jesus. Esse é o poder da Nova Aliança. Deus nunca se relaciona com você mediante o que você faz, nem mesmo mediante da sua oração em jejum. Como assim, Vinícius?
Deus se relaciona com você apenas mediante a obra consumada da cruz. E você precisa parar de orar de forma que você foi ensinado pela religião, pois Deus só se relaciona comigo mediante o Filho, Jesus. Nem a oração, nem o jejum são feitos para barganharmos com Deus, e é o que mais acontece. Pensa aí quantas vezes você já teve a seguinte atitude de orar ou jejuar por algo em troca. Eu vou fazer um sacrifício para Deus me dar algo. Na verdade, quando você tem essa postura, é como se você tivesse dado um tapa na cara de Jesus, sabia? Essa atitude é a mesma coisa de você dizer que a cruz não foi suficiente. Não faça isso. Está consumado e a cruz é suficiente. E Jesus, meu amado Jesus, já pagou um preço alto. Na nova aliança, o foco nunca vai estar em você, na sua oração, nos seus probleminhas. O foco é sempre em Jesus. O foco mudou, inclusive, da sua oração. Então toda a sua compreensão acerca de oração precisa ser drasticamente mudada. A nova aliança significa, sabe o quê? Eu estou em Cristo, eu estou dentro de Cristo. Então quando eu me achego a Deus em oração, e eu acredito que a minha oração tem poder por causa dela mesmo, se eu acredito que minha oração tem poder por causa da minha intensidade de orar, se eu acredito que a minha oração tem poder porque eu pedi, porque eu estou buscando, porque eu estou batendo, insistindo nessa progressão de insistência com Deus, então eu não estou vivendo na nova aliança se eu tenho esse tipo de atitude. A Bíblia, em nenhuma parte dela vai fazer sentido se você não ler ela com as lentes da nova aliança. E você precisa entender uma chave muito simples. Tudo é uma sombra. A realidade só está em Cristo. Nunca esqueça disso. Tudo é uma sombra. A realidade só está em Cristo. Tudo o que é falado na Bíblia deve ser colocado na realidade da nova aliança. Se você aplicar a maioria das coisas que a Bíblia fala, baseado no que a maioria das igrejas infelizmente ensinam, que é tentar convencer a Deus e insistir com Ele até receber algo, se você fizer isso, voto com Deus, automaticamente você está afirmando que Jesus se contradiz. Porque a primeira coisa que Jesus disse no seu ministério foi para que não fosse usado de repetições em orações. Agora, algumas diferenças entre velha e nova aliança. Eu vou fazer uma lição aqui só sobre isso, mas algumas diferenças. Na velha aliança, você tem que insistir, você tem que pedir, insistir para conseguir alguma coisa. Na nova aliança, você declara, você se apropria, você toma posse. Porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz. Por exemplo, na velha aliança é assim: Deus me abençoa, Senhor, Deus me abençoa. Ou seja, você fica intensamente buscando pela bênção de Deus. Na nova aliança você declara: eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai declarar aquilo que já é verdade. Já é uma verdade consumada na cruz de Jesus, para que isso se torne então uma realidade manifestada na tua vida. É muito simples e maravilhoso. Na velha aliança nós oramos com força, na nova nós oramos com fé. Oramos crendo, nos apropriamos, tomamos posse daquilo que já nos foi dado. É incrível. E eu vou dar continuidade sobre essa diferença entre a nova e a velha aliança no próximo vídeo. Então, até a próxima lição. Beijo no coração.